Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos para a nossa meditação da madrugada. Nesta hora, iremos falar sobre o tema subordinado, falando sobre a igreja não passará pela grande tribulação. Eu vou te mostrar aqui 4 provas que a igreja de Cristo não passará pela grande tribulação. Aqui estão 4 provas bíblicas que sustentam a ideia de que a igreja não passará pela grande tribulação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 3 ao 18, e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 ao 54. Esses textos descrevem o arrebatamento da igreja, onde os cristãos serão levados para o céu de glória antes da grande tribulação. Então você tem aí esse texto. Eu não vou recitar o texto para forçar a você examinar, pegar sua Bíblia, ir lá e meditar, e para que o vídeo não fique muito grande. Então temos aqui a primeira prova em 1 Tessalonicenses e em 1 Coríntios. A segunda prova está em João capítulo 14, versículo 2 e o 3, que diz que Jesus prometeu que iria preparar lugar para os seus seguidores e que viria para levá-los para si. Isso sugere que a igreja será removida da terra antes da grande tribulação. A Bíblia diz que ao soar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os que tivermos vivos, teremos nossos corpos transformados no abrir e fechar de olho a encontrar o Senhor nos ares. Aqui tem um grande detalhe, para que não confundamos o arrebatamento com um piscar de olho, mas o texto está se referindo à transformação do corpo. Mas irmão, o arrebatamento não vai ser rápido? O que o texto está atestando é que a transformação do nosso corpo será no abrir e fechar de olhos. Pode ser que seja, mas o texto não está dizendo que o arrebatamento será num piscar de olhos, mas sim a transformação do corpo. Mas o que importa para nós é que seremos transformados e seremos levados, arrebatados, tirados, tomados à força dessa terra a encontrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados, que deu a sua vida em prol da nossa liberdade, da nossa libertação do poder do pecado e do poder de Satanás. João capítulo 14, versículo 2 e 3, Jesus fez esta promessa, né? Ele fez essa promessa que ele voltaria para buscar a sua esposa. Por quê? Porque a igreja hoje está desposada do seu esposo. Para isso, para você entender esse texto, você deve estudar um pouco sobre a cultura judaica, o casamento judaico. Por quê? Porque Cristo, quando ele fala com os seus discípulos em relação a isso, ele está fazendo uma comparação com o casamento judaico. Eu não vou aqui falar, para que você crie curiosidade e interesse para examinar a escritura, para que o vídeo não fique muito grande. Então já temos aqui 2 provas que a igreja não passará a grande tribulação. A terceira prova é 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, e o capítulo 5, versículo 9. Esses textos, eles afirmam que os crentes foram salvos da ira que está por vir. Quando a Bíblia falar de ira em alguns textos, ela está falando da grande tribulação. Se formos observar o livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse vai falar sobre os 7 selos, o livro de Apocalipse vai falar sobre as 7 trombetas, e os livros de Apocalipse vai falar sobre as 7 taças da ira de Deus destinada aos ímpios, aos iníquos que rejeitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e preferiram aderir à sua forma de vida pecaminosa, rejeitando assim o Redentor da humanidade.
Se você crê nesta palavra, que você possa dar glória a Deus, porque a Bíblia diz que Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então, quer que sua fé seja fortalecida cada dia mais? Dê glórias a Deus. Eu já estou dando meu glória a Deus aqui de madrugada, glorificando e exaltando o nome do Senhor por esta palavra. A quarta prova é em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, que Jesus prometeu que a igreja seria guardada da hora da provação, que é a estar por vir sobre o mundo inteiro. Isso sugere que a igreja será removida da terra antes da grande tribulação. Então, existem outros textos, mas eu só trouxe 4 provas aqui para você. Essas provas bíblicas sustentam biblicamente que a igreja não passará pela grande tribulação, mas será arrebatada para o céu antes disso. A Bíblia diz: julgará o justo com o ímpio? De modo nenhum. O Senhor guardará os seus da hora da provação que há de vir sobre toda a terra. Você precisa crer nisso, você precisa conhecer os assuntos escatológicos. A volta de Jesus se aproxima a cada dia, a volta dele para buscar a sua igreja. O anticristo está chegando aí. O anticristo está vindo e o povo de Israel vai crer que o anticristo é o Messias. Mas o anticristo está vindo. Cristo voltará para o seu povo. E nós adentraremos as mansões celestiais. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Se você tem um familiar que partiu com o Senhor e você sente saudade deste familiar, desta pessoa, a Bíblia diz que devemos crer e ter esperança. O apóstolo Paulo diz que se não acreditarmos na ressurreição dos mortos, em vão é a nossa fé. Porque aí Cristo também não ressuscitou, né? Se não crermos que Cristo ressuscitou, vã é a nossa fé. Porque assim como ele ressuscitou dentre os mortos, aqueles que tiverem mortos em Cristo serão ressuscitados da mesma maneira. E juntos seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Essa é a nossa esperança, sair desta terra, esta terra que nos prende aqui, mas estão presos nossos pés, mas a nossa alma anela a Nova Jerusalém, anela a Cristo, anela a morada celestial. Dito isso, eu quero que você crie esperança, crie fé e desejo de meditar e examinar a palavra de Deus. Essa foi a nossa examinação, nossa meditação, nossa reflexão da madrugada, falando sobre o arrebatamento da igreja, trazendo 4 provas bíblicas que a igreja não passará a grande tribulação. Se você crê de forma diferente, respeite a sua opinião, mas aqui estão provas bíblicas de interpretação feita corretamente, fazendo a exegese do texto, não fazendo como muitos fazem a exegese, que é colocar dentro do texto aquilo que não existe, mas extraímos do próprio texto bíblico, que é a exegese, para assim interpretar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos dê um dia de paz, de tranquilidade, que venhamos estar com Cristo, que Ele guarde a nossa saída e a nossa chegada para a honra e glória do seu nome. Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor, e até o próximo momento, examinando a Escritura.